Você já se perguntou o que acontece quando alguém que jurou proteger e servir se vê obrigada a escolher entre o silêncio e a justiça? O que passa pela mente de uma pessoa quando testemunha uma injustiça tão flagrante que ficar calada seria uma traição aos próprios valores? E se essa pessoa fosse uma policial negra de folga, acompanhada da própria filha, presenciando um ato de racismo explícito no meio de um shopping lotado? A história que vou contar hoje desafia tudo o que pensamos sobre coragem, justiça e as escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Ou melhor, quando todos estão olhando. É uma narrativa que expõe as camadas mais profundas do preconceito estrutural e a força extraordinária necessária para enfrentá-lo, mesmo quando o custo pessoal pode ser devastador. Prepare-se para conhecer Tenente Helena Santos, uma mulher que transformou um momento de indignação em uma lição de dignidade que ecoou muito além das paredes de um centro comercial. Esta não é apenas uma história sobre um confronto. É sobre a coragem de ser quem somos, mesmo quando o mundo insiste em nos diminuir. Ei, pessoal, antes de continuarmos, me conta nos comentários de onde vocês estão assistindo e qual foi a história que mais tocou vocês aqui no canal. Adoro saber como essas narrativas chegam até vocês e o impacto que causam. Seus comentários sempre enriquecem nossa conversa. A tarde de sábado no Shopping Vila Olímpia transcorria com a típica agitação dos fins de semana. Famílias circulavam entre as lojas, casais jovens compartilhavam sorvetes no café central, e o burburinho constante das conversas criava uma sinfonia urbana familiar. Era nesse cenário aparentemente harmônico que Helena Santos caminhava ao lado de sua filha Sofia, de 14 anos, aproveitando um raro momento de folga de sua rotina como tenente da Polícia Militar. Helena havia planejado aquela tarde cuidadosamente. Após semanas de plantões noturnos e ocorrências que a mantinham longe de casa, ela finalmente conseguira um fim de semana livre para dedicar-se inteiramente a Sofia. A adolescente havia mencionado o desejo de comprar alguns livros e talvez encontrar um vestido para a formatura do ensino fundamental, e Helena viu naquela simples tarefa uma oportunidade preciosa de reconexão com a filha. Vestida com uma blusa azul clara e calça jeans, Helena se esforçava para deixar para trás a postura rígida e sempre alerta que caracterizava seus dias de trabalho. Queria ser apenas mãe naquele momento, uma mulher comum desfrutando de um passeio despreocupado com a filha. Seus cabelos crespos estavam soltos, emoldurando um rosto que, apesar dos 42 anos e das marcas deixadas por anos de serviço público, ainda mantinha a suavidade que conquistara o coração de seu falecido marido. Sofia, por sua vez, irradiava a energia típica da adolescência. Alta para a idade, com os mesmos olhos expressivos da mãe e uma inteligência aguçada que sempre impressionava os professores, ela falava animadamente sobre os livros que queria comprar e os planos para as férias escolares. Helena observava a filha com aquele amor profundo e protetor que apenas as mães conhecem, sentindo uma gratidão silenciosa por ter conseguido criar uma jovem tão segura de si e cheia de sonhos. Elas haviam acabado de sair da livraria, com Sofia carregando uma sacola com 3 novos títulos, quando decidiram tomar um lanche no café da praça de alimentação. Foi então que Helena notou a movimentação incomum próxima à entrada da loja de departamentos mais prestigiosa do shopping. Um pequeno grupo de pessoas se formara, e embora não conseguisse ouvir as palavras, o tom das vozes e a linguagem corporal dos envolvidos despertaram imediatamente seus instintos profissionais. "Mãe, o que está acontecendo ali?" Sofia perguntou, seguindo o olhar atento de Helena. "Não sei, filha. Vamos sentar ali naquela mesa e observar", respondeu Helena, escolhendo estrategicamente um local que oferecia boa visão da situação sem parecer invasivo. O que se desenrolou diante delas nas próximas horas seria uma demonstração crua e perturbadora de como o racismo opera nas entrelinhas do cotidiano, muitas vezes mascarado por protocolos aparentemente neutros e pela autoridade institucional. No centro da situação estava um jovem negro de aproximadamente 25 anos, vestido com uma camisa social branca impecável e calça escura. Ao seu lado, uma jovem mulher negra da mesma idade, elegantemente vestida com um conjunto que claramente não era barato. Ambos carregavam sacolas de lojas caras do shopping
e tinham a postura confiante de quem estava simplesmente desfrutando um fim de semana de compras. Confrontando-os estava Marcelo Ribeiro, o chefe de segurança da loja, um homem de 50 anos com ombros largos e uma expressão perpetuamente desconfiada. Ao seu lado, 2 seguranças mais jovens mantinham uma postura intimidadora, claramente preparados para agir conforme as ordens de seu superior. Como eu já expliquei 3 vezes, a voz do jovem chegava até Helena, controlada, mas visivelmente tensa. Nós compramos essas joias há menos de 1 hora. Aqui estão os recibos, o comprovante do cartão de crédito e minha identidade. Marcelo examinou os documentos com um desdém mal disfarçado, como se a própria existência daqueles papéis fosse uma afronta pessoal. Documentos podem ser falsificados, ele disse, devolvendo-os com um gesto desdenhoso. E essas joias são muito caras para pessoas como vocês. O silêncio que se seguiu foi tão carregado de tensão que Helena sentiu o estômago se contrair. Sofia, ao seu lado, sussurrou: "Mãe, ele não pode falar isso, pode?" Helena não respondeu imediatamente. Seus 20 anos de experiência policial haviam lhe ensinado a reconhecer situações explosivas, e esta definitivamente era uma. Mas havia algo mais profundo em jogo aqui, algo que tocava não apenas sua identidade profissional, mas sua essência como mulher negra, como mãe, como ser humano. Pessoas como nós. A jovem mulher finalmente quebrou o silêncio, sua voz tremendo não de medo, mas de indignação contida. "E que tipo de pessoas somos nós, senhor?" Marcelo sorriu, um sorriso que Helena reconheceu imediatamente. Era o sorriso de alguém que sabia estar exercendo poder sobre outros e que desfrutava daquele momento. "Ora, vocês sabem muito bem do que estou falando. Esse shopping tem um padrão e precisamos manter nossos clientes seguros." "Seguros de quê?" O jovem deu um passo à frente, suas mãos se fechando em punhos. "De 2 advogados que vieram comprar um presente de noivado." "Advogados?" Marcelo riu abertamente agora. "Claro que são, e eu sou juiz do Supremo Tribunal Federal." Foi nesse momento que Helena sentiu algo se romper dentro dela. Não era apenas raiva, era algo muito mais profundo e ancestral. Era a dor acumulada de todas as vezes que ela mesma havia sido questionada, desacreditada, diminuída. Era a lembrança de quando, aos 16 anos, fora seguida por seguranças em uma loja onde tentava comprar um presente para a mãe com o dinheiro duramente economizado de seu primeiro emprego. Era a recordação dolorosa de cada vez que precisou provar que merecia estar em determinado lugar, ter determinada posição, sonhar determinados sonhos, mas era também algo mais. Era a consciência aguda de que sua filha estava observando. Sofia, que crescera ouvindo histórias sobre igualdade e justiça, que acreditava sinceramente que vivíamos em um mundo onde o caráter importava mais que a cor da pele, estava presenciando uma lição brutal sobre a realidade do racismo estrutural. Galera, se vocês estão gostando dessa história, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Histórias como essa precisam ser contadas e compartilhadas. Vamos espalhar essas reflexões juntos. Helena observou quando Marcelo gesticulou para os seguranças se aproximarem mais do casal. A linguagem corporal de todos os envolvidos estava se tornando cada vez mais tensa e ela podia ver o medo começando a substituir a indignação nos olhos da jovem mulher. O jovem, por sua vez, mantinha a postura ereta, mas Helena reconhecia os sinais de alguém que estava prestes a fazer algo que poderia ter consequências sérias. "Mãe", Sofia sussurrou urgentemente, "você não vai fazer nada." A pergunta de sua filha foi como um soco no estômago. Helena percebeu que estava em um momento definitivo, um daqueles momentos que definiriam não apenas quem ela era, mas quem sua filha se tornaria. Que tipo de exemplo estava dando? Que tipo de mundo estava ajudando a perpetuar com seu silêncio? Ela se levantou lentamente da mesa, sentindo o peso de sua responsabilidade como oficial da lei, como mãe, como mulher negra em uma sociedade que constantemente testava seus limites e sua dignidade. Cada passo em direção ao grupo foi uma decisão consciente de escolher a coragem sobre o conforto, a justiça sobre a conveniência. "Com licença", ela disse, sua voz carregando automaticamente a autoridade que anos de comando haviam forjado. "Posso saber qual é o problema aqui?" Marcelo se virou para ela com a mesma expressão desdenhosa. "Não é da sua conta, senhora.
Isso é um assunto interno da loja. Na verdade, qualquer situação que envolva possível discriminação racial em um estabelecimento comercial é assunto de qualquer cidadão. Helena respondeu calmamente. Especialmente quando se trata de uma oficial da Polícia Militar. A revelação de sua identidade profissional causou uma mudança imediata na dinâmica do grupo. Os seguranças se enrijeceram, claramente desconfortáveis. O casal olhou para ela com uma mistura de esperança e apreensão. Marcelo, no entanto, apenas estreitou os olhos. Mesmo estando de folga, tenho a obrigação legal e moral de intervir quando presencio atos de discriminação. Helena continuou, mantendo sua voz serena, mas firme. Então vou perguntar novamente. Qual é exatamente o problema aqui? Marcelo hesitou por um momento, claramente recalculando sua estratégia. Esses dois indivíduos compraram joias de alto valor e temos protocolo de segurança, protocolo que envolve questionar a capacidade financeira de clientes baseado em sua aparência. Helena interrompeu. Protocolo que inclui declarações sobre pessoas como vocês e questionamentos sobre legitimidade profissional? Eu não disse nada disso. Marcelo mentiu descaradamente. Foi então que o jovem advogado falou. Oficiera, eu gravei toda a conversa no meu celular. Posso reproduzir exatamente o que ele disse. Helena assentiu. Perfeito. Mas antes disso, gostaria de examinar os documentos e comprovantes que vocês apresentaram. O casal imediatamente estendeu todos os papéis. Helena os examinou metodicamente, aplicando os mesmos critérios que usaria em qualquer investigação oficial. Os documentos eram legítimos, os comprovantes eram válidos e não havia absolutamente nenhuma razão para suspeitar de irregularidade. Estes documentos estão em perfeita ordem, ela anunciou claramente, garantindo que todos no grupo pudessem ouvir. Não há nenhuma base legal ou factual para questionar a legitimidade desta compra. Marcelo ficou visivelmente contrariado. Olha aqui, você não tem autoridade para... Na verdade, eu tenho. Helena o interrompeu novamente. Como oficial da Polícia Militar, tenho autoridade para intervir em situações de possível crime de injúria racial, que é exatamente o que presenciei aqui. A tensão no ar era palpável. Um círculo maior de curiosos havia se formado, e Helena podia sentir o peso de dezenas de olhares sobre ela. Sabia que cada palavra, cada ação dali para frente seria escrutinizada e julgada. Sabia também que estava arriscando sua carreira, sua segurança e sua tranquilidade familiar. Mas quando olhou rapidamente para trás e viu Sofia observando tudo com olhos arregalados, soube que não havia escolha real a fazer. Esta era sua chance de mostrar à filha que a justiça não é apenas um conceito abstrato, mas uma escolha ativa que fazemos todos os dias. Senhor Ribeiro, ela disse lendo o crachá do chefe de segurança, vou lhe explicar exatamente o que aconteceu aqui e quais são as implicações legais das suas ações. Marcelo cruzou os braços, assumindo uma postura defensiva. Não preciso ouvir sermão de ninguém sobre como fazer meu trabalho. Não é um sermão. É uma explicação sobre a lei brasileira. Helena respondeu calmamente. O artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal tipifica como crime a injúria racial. Suas declarações sobre pessoas como vocês e seu questionamento sobre a legitimidade profissional destes cidadãos, baseado claramente em suas características raciais, se enquadram perfeitamente nessa definição. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena podia ver o momento exato em que Marcelo percebeu a gravidade da situação. Seus seguranças pareciam querer desaparecer no chão. O casal de advogados observava com uma mistura de gratidão e espanto. Além disso, Helena continuou, a discriminação racial em estabelecimentos comerciais é crime previsto na Lei 7.716/89. A recusa em vender ou prestar serviços ou o tratamento diferenciado baseado em raça pode resultar em prisão de 1 a 3 anos. Eu não me recusei a vender nada, Marcelo protestou, mas sua voz havia perdido toda a arrogância anterior. Não, mas submeteu estes clientes a constrangimento e humilhação pública, questionando sua idoneidade e capacidade financeira sem nenhuma base factual, apenas baseado em preconceito racial, Helena respondeu. Isso também é crime. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. A jovem advogada, que havia permanecido em silêncio durante a intervenção de Helena, deu um passo à frente.
Obrigada, oficial, ela disse com voz firme, mas eu posso me defender a partir daqui. Helena a olhou com respeito renovado. Havia algo na postura da jovem que lembrava sua própria determinação quando decidiu se tornar policial, enfrentando todos os que disseram que uma mulher negra nunca seria respeitada na corporação. Senhor Ribeiro, a jovem continuou, meu nome é Adriana Silva e sou formada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Este é meu noivo, Carlos Eduardo, formado pela mesma instituição. Trabalhamos em um dos escritórios de advocacia mais respeitados da cidade e viemos aqui hoje para comprar nossas alianças de noivado. Ela fez uma pausa, permitindo que as palavras penetrassem. O que o senhor fez hoje não foi apenas nos humilhar, foi perpetuar um sistema de opressão que tenta nos convencer de que não merecemos estar em determinados lugares, não merecemos ter determinadas coisas, não merecemos ser tratados com dignidade básica. Marcelo tentou interromper, mas Adriana levantou a mão. Não terminei. O senhor não apenas cometeu um crime, cometeu um erro de cálculo, porque nós não somos apenas dois jovens negros que o senhor pode intimidar. Somos advogados especializados em direitos civis e conhecemos muito bem nossos direitos e os mecanismos legais para protegê-los. Helena sentiu um sorriso se formar em seus lábios. Era isso que ela queria que Sofia visse. Não apenas alguém reagindo à injustiça, mas pessoas se erguendo com dignidade, conhecimento e força. Agora, Adriana continuou, o senhor tem duas opções. Pode se desculpar formalmente e publicamente pelo que fez, garantindo que isso nunca mais acontecerá em sua loja, ou podemos resolver isso na esfera legal apropriada. Carlos Eduardo, que havia permanecido calmo durante toda a situação, finalmente falou. E, só para ficar claro, já entramos em contato com nosso escritório. Eles estão preparando uma ação civil por danos morais, além de representação criminal pelos crimes cometidos aqui hoje. Helena observou o rosto de Marcelo passar por uma série de emoções: raiva, medo, frustração e, finalmente, algo que poderia ser interpretado como arrependimento. Ela havia visto essa progressão muitas vezes durante sua carreira, o momento em que alguém percebe que suas ações têm consequências reais. Mas o que aconteceu a seguir surpreendeu até mesmo Helena. Marcelo, visivelmente derrotado, deu um passo à frente e, com voz hesitante, disse: Eu me desculpo. Vocês estão certos. Eu agi de forma preconceituosa e errada. O pedido de desculpas, embora claramente motivado mais pelo medo das consequências legais do que por arrependimento genuíno, representou uma vitória simbólica importante. Mas Helena sabia que a verdadeira vitória estava acontecendo nos olhos de sua filha e de todas as outras pessoas que presenciaram aquela situação. Sofia havia visto que a injustiça pode ser confrontada, que a dignidade pode ser defendida, que conhecimento é poder e que a coragem de usar esse poder pode fazer a diferença. Quando tudo terminou e o casal de advogados se afastou, carregando suas compras e sua dignidade intacta, Helena se dirigiu de volta para onde Sofia a esperava. A adolescente olhou para a mãe com uma expressão que misturava orgulho, admiração e uma compreensão mais profunda do mundo em que viviam. Mãe, Sofia disse quando se sentaram novamente, você não teve medo? Helena considerou a pergunta cuidadosamente. Tive, sim. Medo de errar, medo das consequências, medo de não fazer a coisa certa. Mas às vezes, filha, o medo não pode ser o que determina nossas ações. E se aquele homem tivesse reagido mal? E se ele tivesse tentado fazer algo contra você? Então eu teria lidado com isso também. Helena respondeu com serenidade. Mas não posso deixar o medo de possíveis consequências me impedir de fazer o que é certo quando presencio uma injustiça. Sofia assentiu lentamente, processando as palavras da mãe. Você sempre soube que queria ser policial? A pergunta pegou Helena de surpresa. Na verdade, não. Quando eu tinha sua idade, queria ser professora. Mas aí percebi que existem muitas formas de educar as pessoas, de mostrar o que é certo e errado. Às vezes, a educação acontece em uma sala de aula. Outras vezes, acontece no meio de um shopping lotado. Elas permaneceram em silêncio por alguns minutos, observando a vida normal do shopping retomar seu ritmo. Famílias continuavam suas compras, casais compartilhavam lanches, crianças corriam entre as lojas.
A superfície havia voltado ao normal, mas Helena sabia que algo fundamental havia mudado naquele espaço. Mãe, Sofia disse finalmente, eu quero ser como você quando crescer. Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Não, filha. Você deve ser como você mesma. Mas espero que, quando precisar fazer escolhas difíceis, você se lembre do que viu hoje. Lembre-se de que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de fazer o que é certo, apesar do medo. Enquanto caminhavam de volta pelo shopping, Helena refletiu sobre os eventos da tarde. Sabia que sua intervenção não mudaria magicamente o mundo, que o racismo continuaria existindo, que outras pessoas enfrentariam situações similares. Mas também sabia que cada ato de coragem, cada momento em que alguém se ergue contra a injustiça, contribui para uma mudança gradual e necessária. Mais importante ainda, ela havia dado a Sofia uma lição que nenhuma escola poderia ensinar, que a dignidade é algo que carregamos dentro de nós, que a justiça é uma escolha ativa e que às vezes a pessoa mais poderosa em uma situação é aquela que tem coragem de simplesmente fazer o que é certo. Quando chegaram ao estacionamento, Helena recebeu uma mensagem de Adriana. Obrigada por sua coragem hoje. Pessoas como a senhora nos lembram de que não estamos sozinhos nessa luta. Helena sorriu e mostrou a mensagem para Sofia. Viu só? Às vezes, fazer a coisa certa cria conexões que nem imaginávamos possíveis. No caminho para casa, Sofia fez muitas perguntas sobre justiça, sobre racismo, sobre o trabalho de sua mãe. Helena respondeu a todas com honestidade, sem suavizar as realidades difíceis do mundo, mas também sem retirar a esperança de que as coisas podem mudar. O mundo às vezes pode ser injusto, ela explicou enquanto dirigia. Mas isso não significa que devemos aceitar essa injustiça. Significa que temos trabalho a fazer, mudanças para promover, pessoas para educar. Pessoal, chegamos ao final de mais uma história que nos faz refletir sobre coragem, dignidade e justiça. Se vocês chegaram até aqui, deixem um like e compartilhem com quem precisa ouvir essa mensagem e não esqueçam de se inscrever no canal. Histórias como a da Tenente Helena nos lembram de que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença quando escolhemos a coragem ao invés do silêncio. Até a próxima. Naquela noite, enquanto Sofia fazia sua lição de casa, Helena se sentou em sua varanda, observando as estrelas e pensando sobre o dia. Sabia que algumas pessoas criticariam sua intervenção, diriam que ela deveria ter ficado quieta, que não era seu lugar se envolver. Mas também sabia que outras pessoas, especialmente outras mulheres negras, outras mães, entenderiam perfeitamente sua escolha. Ela pensou em todas as vezes que havia ficado calada diante de microagressões, de comentários preconceituosos, de situações ambíguas, onde não tinha certeza se deveria intervir. Pensou em todas as oportunidades perdidas de educar, de confrontar, de fazer a diferença. Mas hoje havia sido diferente. Hoje, ela havia escolhido a coragem, e essa escolha havia criado ondas que se espalhariam muito além daquele shopping. Sofia havia aprendido uma lição valiosa sobre defender o que é certo. Adriana e Carlos haviam recebido apoio em um momento de vulnerabilidade, e talvez, apenas talvez, Marcelo havia aprendido algo sobre as consequências de seus preconceitos. Helena sabia que a mudança real acontece um momento de cada vez, uma escolha de cada vez, uma pessoa de cada vez. E naquele dia, no meio de um shopping lotado, ela havia escolhido ser parte dessa mudança. Quando Sofia veio se despedir antes de dormir, ela abraçou a mãe com força extra. Obrigada por ser minha mãe, ela sussurrou. Obrigada por ser minha filha, Helena respondeu, sabendo que, independentemente dos desafios que o futuro trouxesse, ela havia plantado sementes importantes no coração de sua filha. Sementes de coragem, dignidade e justiça, que cresceriam e floresceriam, criando um mundo um pouco melhor para as próximas gerações. A história da Tenente Helena Santos no shopping não foi apenas sobre um confronto com o racismo. Foi sobre a escolha consciente de transformar indignação em ação, medo em coragem e silêncio em voz. Foi sobre uma mãe ensinando à filha que a verdadeira força não está em evitar conflitos, mas em ter a sabedoria e a coragem para enfrentar os conflitos necessários.
E talvez essa seja a lição mais importante de todas, que cada um de nós, em nossos momentos de folga, em nossos dias comuns, em nossas vidas aparentemente ordinárias, temos o poder de escolher entre perpetuar injustiças ou confrontá-las, entre ficar calados ou falar, entre ser parte do problema ou parte da solução. Helena Santos escolheu ser parte da solução. E sua filha Sofia, observando tudo, aprendeu que, às vezes, a pessoa mais poderosa em qualquer situação é simplesmente aquela que tem coragem de fazer o que é certo.